Convido os irmãos para que abramos a palavra de Deus na carta de Paulo aos Colossenses. Carta de Paulo aos Colossenses, em seu primeiro capítulo, dos versos 13 ao 23. Convido a todos que leiamos juntos o texto. Carta de Paulo aos Colossenses, em seu primeiro capítulo, dos versos 13 até o 23. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também que, outrora, éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda a criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Curvemos nossas cabeças e oremos. Santo, eterno e amado Pai, nós te louvamos, Senhor, por mais este dia que concedestes a todos nós, por hoje ser o dia do Senhor e por mais uma vez neste dia nos reunirmos em atitude de adoração, de louvor ao teu santo e glorioso nome, ó Pai. Todos os atos desse culto, ó Pai, receba-os na intermediação de nosso Senhor Jesus, como um aroma agradável a Ti, Senhor. E neste momento nós te rogamos a Tua iluminação, através do Teu Santo Espírito, sobre nossas vidas, ó Pai. Usa-me, Senhor, nesta noite como um instrumento nas Tuas mãos, e que todos nós juntos tenhamos facilidade em ouvir a Tua palavra falando aos nossos corações, na certeza, Senhor, que a profundidade da Tua palavra e o poder da Tua palavra, ó Pai, redundará, Senhor, em prosperidade em nossos corações nesta noite, ó Pai. Abençoa cada irmão aqui presente, abençoa todos aqueles, ó Pai, que estão aqui reunidos conosco, na certeza, ó Pai, de que sairemos daqui edificados nesta noite. No nome de Jesus, amém. Queridos, nesse texto nós vamos dar ênfase nos versos 13 e 14, 21 e 22. Lendo novamente o primeiro versículo, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nesta noite, queridos, gostaríamos de conversar com todos, à luz desse texto, sobre o tema Somos da Luz. E se nós perguntássemos, e devemos fazê-lo, quem Deus
libertou do império das trevas e transportou para o reino do Filho do seu amor? A resposta, queridos, nós já sabemos. Deus libertou do império das trevas e transportou para o reino do Filho do seu amor todos aqueles que creem em Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador. E essa transição, esse traslado, esse transporte de um reino para o outro é operado tão somente pela graça de Deus, através da fé na obra redentora de Cristo na cruz, onde Ele nos resgatou do domínio do pecado, do domínio da morte. Sim, queridos, são os cristãos que experimentam e experimentarão essa liberdade, essa libertação espiritual. Onde nós podemos observar que dentre esses dois reinos, o reino das trevas e o reino do Filho do seu amor, Jesus, os cristãos são retirados, notem bem vocês, da influência e do poder das trevas, pois, como estamos dizendo aqui, há um império das trevas, que representam o pecado, a ignorância espiritual, o domínio de Satanás, e estes, os cristãos, são transportados, transladados, inseridos numa nova realidade, a realidade do reino do Filho de seu amor, Jesus, caracterizados pela luz, pela vida e pelo amor em Cristo. Esse reino, que é um outro reino, que contrasta com o reino das trevas, o reino do Filho do seu amor, o reino da luz, é o domínio espiritual do Senhor Jesus, onde todos os cristãos são perdoados através do seu sacrifício remidor na cruz, e então tem nova vida e tem a vida eterna. Como podemos observar naquilo que nós já expomos aqui, existe um império do mal, e este império do mal está em ação no mundo. Ninguém aqui poderia dizer que essa realidade não existe. Pelo contrário, é uma realidade concreta. Existe um ser maligno de todo corrompido que governa o reino das trevas. E o Deus desse reino é Satanás, chamado de diabo, maligno, tentador, destruidor, pai da mentira, assassino, príncipe das trevas, Deus desse século, dragão e antiga serpente. Este reino, o reino das trevas, é o reino da escravidão do pecado, da devassidão, da mentira, do engano, da condenação eterna. Esse reino, o reino das trevas, é um reino de rebelião contra Deus. É um reino que amaldiçoa a Deus, nega a Deus, rejeita a Deus e tem como objetivo levar os cristãos, as pessoas também, à destruição e à morte. Esse reino faz do homem natural um escravo de um senhor maligno, o próprio diabo. E podemos observar também que o homem, por si só, não pode libertar-se desse império, do império das trevas. A palavra de Deus diz-nos lá no Evangelho segundo Mateus, Evangelho de Jesus segundo Mateus, que Satanás é o valente que tem uma casa. E nessa casa ele guarda com segurança todos os seus bens. E o homem, que são seus bens, não pode escapar de suas garras por si só. O homem natural é prisioneiro deste império, o império das trevas. Ele não pode quebrar as algemas dessa escravidão. Ele está preso, cativo, na casa do valente. Está sob a jurisdição e a potestade do diabo. Interessante, queridos, que quando Paulo, em sua defesa perante o rei Agripa, ele diz ao rei, na sua defesa, ele contando ao rei todo o relato de sua vida e de sua conversão, e do momento em que ele teve um encontro com Jesus,
E então Jesus disse: eu sou o Senhor a quem tu persegues, eu sou Jesus a quem tu persegues, mas levanta-te, Paulo, firma-te sobre os teus pés, foi por isso que te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. E então livrarás o povo e os gentios para os quais eu te envio. Notem agora o versículo seguinte: para lhes abrir os olhos e os converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Esse texto encontra-se em Atos 26, dos versos 15 ao 18. Podemos observar também que o homem que está inserido dentro desse império, o império das trevas, ele é escravo do pecado. Jesus, conversando com os judeus, disse aos judeus: se vós permanecerdes nas minhas palavras, sois verdadeiramente meus discípulos. E então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E então eles responderam: nós somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade, eu lhes digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Portanto, todo homem pecador é escravo do pecado, é escravo do império das trevas, é escravo do diabo. E não somente isso, queridos, além de escravo, além de estar algemado pelas correntes malignas, ele só consegue andar segundo o curso deste mundo, de acordo com o príncipe deste mundo, que é o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Efésios, segundo Paulo, mostra-nos, de acordo com o texto, que Cristo deu-nos vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. E fala também-nos que antigamente, no passado, nós andávamos segundo o curso desse mundo. Que curso seria esse? O curso do império das trevas. Tendo o seu príncipe, que é o príncipe da potestade do ar, o próprio diabo, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. E aí então, o texto continua dizendo que então nós também andávamos outrora, segundo essas inclinações, as inclinações da nossa carne, e nós fazíamos a vontade da nossa carne, fazíamos a vontade dos nossos pensamentos, e éramos sim, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Observamos então que o homem por si só, escravo e errante em seus caminhos, ele é absolutamente impotente para libertar-se a si mesmo. Quem poderia então libertá-lo? Deus é o único que pode libertar, que pode nos libertar desse império das trevas. E essa libertação vem através e tão somente de Jesus Cristo. Jamais do homem. O poder das trevas não pode ser quebrado e subjugado pela força humana, mas tão somente pela ação divina. E então Jesus, o nosso Senhor, nosso Salvador, Ele sim é o libertador. Ele é o resgatador que invade a casa do valente, amarra-o e saca-lhe tudo que está dentro de sua casa. E liberta todos os cativos de suas amarras, de suas garras, de suas algemas. O homem que outrora estava sob o poder do diabo é transferido agora para um outro reino, do reino das trevas, para o reino do Filho do seu amor, para o reino da luz, para o reino de Jesus. Como dissemos anteriormente, Satanás, ele é o valente da sua casa, guardando todos os seus com segurança, mas há um mais valente do que ele, Jesus. E então Jesus, conversando com os fariseus, ele explica a sua vitória sobre os demônios e sobre Satanás.
quando Jesus havia feito um milagre do exorcismo de um endemoniado, eles disseram: é em nome de Beelzebu que tu fazes isso. Beelzebu é o maioral dos demônios, o próprio Satanás. Eles estavam atribuindo o poder de Jesus ao poder do próprio demônio, do próprio Satanás. E então Jesus diz: como que pode alguém entrar na sua própria casa, senão o seu inimigo? Como alguém pode entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo e então lhe saquear a casa? Isso está em Mateus 12, verso 29. Não há libertação para o homem a não ser pela vitória de Jesus sobre Satanás. Os fariseus alegaram que Jesus agia em nome de Beelzebu. Mas longe, muito longe disso, Jesus nunca foi um parceiro de Satanás. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Jesus é o grande inimigo de Satanás. E durante seu ministério terreno, Jesus curou muitos enfermos, ressuscitou mortos, curou leprosos, expulsou demônios, perdoou pecados, e a verdade ela foi difundida e as mentiras foram refutadas. E então Jesus explica que em vez de ser um aliado do diabo, ele está agindo na força de Deus, está saqueando a casa do valente e arrancando do poder dessa casa, do poder do diabo, aqueles que lá estão, transportando do império das trevas para o reino da luz aqueles que estavam cativos nesse império. Então nós podemos observar que Jesus ensina-nos lições preciosas, e já dissemos e reafirmamos: se Satanás é um valente, Jesus é um valente muito maior, pois tem um poder muito maior sobre o diabo. E é interessante que no texto de Mateus 12, Jesus não nega o poder do diabo e nem subestima a sua ação maligna, pois o próprio texto diz, nas palavras do próprio Jesus, que ele é um valente, que ele tem uma casa, e essa sua casa tem uma organização, e nessa organização ele tem seus súditos, seus filhos, mas também tem seus cativos, que estão presos e algemados nesse seu reino. No entanto, Jesus tem autoridade sobre Satanás. Jesus tem o poder para entrar na casa do valente, amarrar o valente e libertar os cativos. Jesus tem o poder de romper com esse império, o império do mal, o império das trevas. Podemos observar que Jesus, ao contar essa em forma de parábola às pessoas, nesse contexto, aponta-nos também para outras vitórias de Jesus sobre o próprio diabo. Jesus venceu o diabo no deserto, triunfou sobre ele em todas as tentações, em todas as suas investidas, e mais, ele esmagou a cabeça da serpente na cruz, triunfando sobre todas as suas hostes do mal. Satanás é um inimigo que tem um poder, ele é um valente, mas ele é limitado e está debaixo tão somente da autoridade absoluta do nosso Senhor Jesus. Jesus, ao entrar na casa do valente, ele derrota o valente, mas ele também arranca da casa do valente os cativos. O poder que está nas mãos de Jesus não é o poder de Beelzebu, como diziam os fariseus, mas o poder do Espírito Santo, o poder do próprio Deus. E sempre será assim. E os bens da casa do valente, que são as pessoas que lá estão escravizadas, algemadas, ele pode salvá-las. Aqueles que estão escravizados por esse ser maligno, condenados à morte, Jesus pode salvá-las. E o texto que nós lemos no início, é ele, Deus, quem nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E nós observamos aqui que parece que passa muitas vezes desapercebido, mas o verbo aqui, libertou, ele está no passado, significando que essa obra já foi feita, e feita de maneira completa e absoluta. E então eu e vocês podemos dizer: estamos livres, verdadeiramente somos livres.
Foi Deus quem transportou-nos para o reino do Filho do seu amor, do seu Filho amado, do nosso Senhor e Salvador Jesus. É como se Deus tivesse montado uma operação de resgate para libertar os pecadores do poder das trevas. O homem natural, o homem pecador, sempre esteve dentro desse império, dentro da casa do valente, algemado, escravizado, com grossas correntes dos pecados, cegos e oprimidos. Somente Jesus poderia invadir aquele local, vencer aquele valente e libertar os cativos. Somente Deus pode abrir os nossos olhos, pode abrir o meu e os seus olhos. Somente Deus pode e tem esse poder para tirar as correntes que nos escravizam, para abrir os portões de ferro com os seus cadeados que trancam-nos, para que nós permanecêssemos dentro desse reino das trevas, desse reino da escravidão, fazendo com que nós saíssemos de lá para uma nova vida. Deus não apenas nos tirou da região da morte, mas também nos transportou para o reino da luz, o reino do Filho do seu amor. Houve um traslado, houve uma transferência imediata de império. Se eu e vocês fomos transportados de um império para o outro, isso foi de maneira imediata. Do reino das trevas para o reino da luz. Do reino das trevas, da escravidão para a liberdade. Da condenação para o perdão. Do poder de Satanás para o poder de Deus. De um reino que foi adquirido por Jesus mediante a sua obra redentora, remissora na cruz. E então nós podemos observar que diante da magnitude desse acontecimento na vida do pecador, na minha vida e na sua vida, algumas implicações precisam ser observadas. Queridos, voltando lá ao início, naquela pergunta que nós fizemos, quem são aqueles que foram retirados do império das trevas? Quem são aqueles que foram transportados para o reino da luz? Aqueles que creem em Jesus como Senhor e Salvador. Portanto, se eu e vocês cremos em Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós já não vivemos mais no império das trevas. Nós agora vivemos no reino da luz. E se nós vivemos no reino da luz, nós temos que demonstrar que houve sim uma grande mudança, uma mudança radical em nossas vidas. Por quê? Porque antes nós estávamos passado no império das trevas, sob o domínio cruel e opressor do próprio diabo, cativos pelo diabo, acorrentados pelo diabo. Agora nós estamos livres e salvos. Fomos não apenas libertados desse império, mas tirados dele, transferidos dele para um outro reino, agora o reino de Jesus. E então o diabo já não é mais o nosso Senhor, ele já não reina sobre nós, e então Jesus é o nosso Senhor, ele é quem reina em nossas vidas. E a salvação, queridos, como dissemos, tem que ser demonstrada nessa mudança radical, através de nossas vidas, onde nós antes servíamos um tirano, um príncipe carrasco, que nos oprimia, que nos escravizava, que nos mantinha prisioneiros para a morte, e uma morte eterna. Mas agora nós vivemos no reino da luz, do amor, da paz, da vida e da vida eterna. Se no império das trevas reinava o ódio, no reino da luz impera o amor. Se no império das trevas havia escravidão, no reino da luz há liberdade. Somos livres. Satanás, que reinava sobre nossas vidas, queria a nossa morte. Agora Jesus reina em nossas vidas e reina para nos dar vida. E então nós podemos observar que
transporte de um reino para o outro tornou-se possível porque Jesus foi aquele que nos redimiu, aquele que propiciou a remissão de todos os nossos pecados. E o texto, nos versos 20 e 21, especialmente no 21, diz-nos que a vós outros também que outrora, nós podemos colocar uma palavrinha ali antes, e a vós outros também que no passado, antes, éramos estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, pelas nossas obras malignas. Ou seja, estávamos separados de toda a nossa vida, de Deus, em rebelião contra Deus. E agora, diz o texto, nós fomos reconciliados no corpo de Jesus, mediante a sua morte, para que nós então sejamos apresentados perante Deus santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Deus nos redimiu para que nós nos tornássemos sua propriedade exclusiva. A redenção significa libertar um prisioneiro, libertar um escravo mediante um pagamento e o pagamento de um resgate. E foi isso que aconteceu. Deus nos comprou e agora somos um prisioneiro, somos um escravo mediante o pagamento de um resgate, comprados por Cristo Jesus. E agora somos sua propriedade particular, seu povo, somos dele. Somos dele por conta da redenção de Jesus, porque ele nos comprou através do seu sangue, do sangue do seu Filho. E então, através dessa redenção de Jesus na cruz, eu e vocês não pertencemos mais ao império das trevas, nem somos mais de nós mesmos, somos propriedade exclusiva de Deus. E esse preço que foi pago foi altíssimo. Deus nos comprou não com prata e nem com ouro, mas com o sangue precioso do seu Filho amado. Deus não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, para que pelo seu sangue fôssemos resgatados da morte para a vida, da escravidão para a liberdade, do poder do diabo para o seu glorioso reino. O verso 22 do texto que nós lemos diz-nos: agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Há um propósito, queridos, nessa reconciliação. E o propósito está bem claro no texto que nós lemos, para que nós fôssemos apresentados perante Deus, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Santos indicam uma separação para Deus, inculpáveis, sem mancha, sem defeito moral, irrepreensíveis, implica que não há nada que possa legitimamente nos acusar diante de Deus. É assim que Jesus, através do seu sacrifício na cruz, da redenção, apresentou-nos diante de Deus numa condição de perfeita aceitação e justificação, alcançada tão somente por Ele próprio, por sua obra na cruz. Uma obra consumada por Deus em Cristo na cruz. E o que se espera, queridos, daquele que foi transferido do império das trevas para o reino do Filho da luz? Paulo aos Efésios diz-nos: pois outrora, notem bem, queridos, vocês, pois outrora, ou seja, no passado, vocês éreis trevas, porém agora vocês são luz, luz do Senhor. Portanto, se vocês são luz do Senhor, andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando tudo aquilo que é agradável ao Senhor. E Paulo não para por aí. E não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, muito pelo contrário, reprovai-as.
E aqui nós vemos um conceito, queridos, do já e do ainda não. O já refere-se à realidade presente na minha e na sua vida, na vida do cristão, que pela fé em Jesus Cristo já foi liberto da escuridão, do império das trevas, da escravidão do pecado, da escravidão do diabo, pois já recebeu a luz de Deus. Mas isso mostra que eu e vocês ainda temos, apesar de termos uma nova natureza, apesar do Espírito Santo habitar em nós e sermos chamados a vivermos uma nova vida de acordo com os princípios da palavra de Deus, em obediência a Deus, em amor e justiça, andar na luz se torna uma ordem, um imperativo para eu e para vocês. No entanto, o ainda não aponta para um processo que acontece nas nossas vidas, porque eu e vocês não nos tornamos perfeitos imediatamente. Embora tenhamos a luz, embora tenhamos sido transportados de um império para o outro, ainda vivemos no mundo caído, e ainda somos imperfeitos, e ainda enfrentamos as tentações, e ainda lutamos contra o pecado e experimentamos as consequências de um mundo que ainda não foi totalmente redimido. A luz que eu e vocês devemos andar é gloriosa, mas ainda não se manifestou em sua plenitude. Ainda há em nossas vidas e até o dia de Jesus uma sombra de escuridão, e essa sombra só será dissipada na volta de Jesus, quando Ele completará todas as coisas de uma vez por todas. Mas isso não retira de nós a responsabilidade de andarmos na luz numa jornada contínua, pois eu e você já possuímos a luz. A luz é Jesus, que irradiou sobre nossas vidas, pois a palavra de Deus diz que Jesus é a luz do mundo que ilumina todo o pecador. A luz não vem de nós, ela está sobre nós através de Jesus. E nós somos chamados para viver e andar na luz do Senhor. É um chamado para a santificação contínua e progressiva. E a palavra de Deus diz-nos muito bem a respeito disso. Quem foi transferido do reino das trevas para o reino da luz deve andar como filho da luz. E não somente isso, deve manifestar o fruto da luz. Ainda em Efésios, segundo Paulo, no texto que ele registrou no capítulo 5, e nós já lemos uma parte dele e repetimos nesse momento, quando ele diz que antes nós éramos trevas e agora nós somos luz do Senhor, devemos andar nessa luz. E aí ele fala do fruto dessa luz, que consiste em toda bondade, justiça e verdade. Paulo desejava aos cristãos de Efésios, e assim, como a palavra de Deus diz-nos, que nós devemos viver como filhos da luz, manifestando o fruto da luz. Se no passado nós éramos trevas, agora nós não somos mais, somos filhos da luz. Se antes nós andávamos em trevas, é porque nós éramos trevas. Se agora nós somos da luz, devemos andar na luz. Devemos de viver de acordo com aquilo que nós somos. Se nós somos trevas, que grandes trevas serão. Se nós somos luz, devemos manifestar essa luz, irradiar essa luz. A luz é a luz que purifica, que ilumina, que aquece, que aponta a direção, que avisa sobre os perigos e que produz vida. Toda bondade, toda justiça, toda verdade, ela contrasta-se com uma vida uma vida impura, uma vida lasciva, daqueles que andam nas trevas, daqueles que vivem nas trevas. Porque andar na luz, e todo aquele que anda na luz certamente manifestará em sua vida essa luz. É impossível deixá-la escondida debaixo do alqueire, no velador. Essa luz tem que estar no alto, brilhando cada vez mais. E Paulo mostra-nos que o fruto dessa luz
apresenta-se nas virtudes da bondade, da justiça e da verdade, que norteia a minha e a sua vida, que norteia a ética da vida cristã. E a bondade, ela refere-se tão somente à excelência moral, à disposição de se fazer o bem aos outros e até mesmo aos inimigos. É a demonstração de um caráter virtuoso, um caráter bom. A justiça implica em viver em conformidade com os padrões divinos. Vida reta, vida íntegra, vida honesta, vida transparente. Onde, quando e onde? Em todos os locais, em todos os relacionamentos. E a verdade aponta para a clareza das nossas vidas, para a transparência, para a honestidade, para a autenticidade. E a verdade, ela contrasta-se com a mentira, com o engano, que são obras das trevas. O viver na luz é viver num contraste contra as obras das trevas, demonstrando que houve sim uma grande transformação em nossas vidas, que nós já não vivemos mais debaixo de um tirano que nos escravizava, que nos prendia e que queria apenas nos matar e destruir. O fruto da luz é a evidência de nossa nova vida, de nosso novo senhorio. É evidência de que o Espírito Santo habita e atua em nós, produzindo em nós um caráter cada dia mais parecido com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Produz em nós um crescimento em santidade. Manifesta em nós uma vida de uma conduta ética. Portanto, andar na luz significa viver de uma forma que o Senhor aprova. Andar na luz é repudiar as obras das trevas. Andar na luz é ser testemunho da verdade de Cristo em meio ao mundo caído. São responsabilidades que nós temos. Eu e vocês não podemos deixar as obras das trevas como elas estão. O texto que nós lemos aponta-nos que os filhos da luz precisam condenar as obras infrutíferas das trevas. Eu e vocês não podemos ser cúmplices das obras das trevas. Pelo contrário, devemos reprová-las. E isso é um desafio para nossas vidas. Muitas vezes no dia a dia nosso, somos convidados a participarmos das obras das trevas. Ou os irmãos nunca passaram por isso, somente eu. Aqueles que fazem as obras das trevas, notem bem vocês, fazem no oculto. Por quê? Porque elas estão escondidas debaixo dessa escuridão. Mas, debaixo da luz, elas aparecem. E o só referir a elas é vergonha. Vergonha. Todas as obras das trevas são reprovadas pela luz, porque a luz a tudo manifesta. E não para por aí, queridos. Nós não podemos, além de reprová-las, nós não podemos nos associar às obras das trevas. Pelo contrário, devemos condená-la. Aquilo que é errado continua sendo errado, queridos. O tempo mudou, o homem não. O tempo mudou, a palavra de Deus não mudou. O tempo mudou, mas o que é pecado continua sendo pecado. O tempo mudou e aquilo que é errado continua sendo errado, ainda que alguém queira dizer que não. Eu e vocês não podemos nos associar com as obras das trevas. Nós devemos condená-las. Não podemos ser cúmplices e devemos reprová-las. Devemos desmascará-las à luz da verdade. Então alguém poderia dizer, mas pode ser difícil. Qual é o nosso compromisso? Não é com a verdade? Então por que temer? O pecado não pode ficar oculto. O pecado tem que ser trazido à luz e reprovada pela luz. Isso é a palavra de Deus que está
confrontando-nos e trazendo para os nossos ouvidos nesse momento esse desafio, abrindo nossos olhos, nossos ouvidos, nosso coração. Aquele que é filho da luz do Senhor, andando na luz, automaticamente e de uma forma natural se opõe às obras das trevas. E não é assim, queridos? E se alguém levantasse e se perguntasse quais são as obras das trevas? Nós poderíamos dizer que são todas as ações e comportamentos contrários e que se opõem à palavra de Deus e a Deus. Tudo aquilo que é pecado. Toda a sua manifestação pecaminosa no mundo e na vida humana, caracterizando por tudo aquilo que é contrário a um Deus santo, a uma vida santa e aos princípios desse Deus santo. São obras e práticas que prosperam sob a escuridão e fazem de tudo para evitar a exposição à luz, porque a luz é a luz da verdade e da justiça. A Bíblia geralmente lista as obras das trevas como imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, brigas, dissensões, facções, discórdias, ciúmes, ira, engano, divisões, invejas, mentira, bebedices, orgias, roubos, cobiça e tudo que procede de um coração trevoso, um coração que encontra-se em escuridão. As obras das trevas são sempre realizadas fora da luz da verdade, sempre em segredo, feitas por aqueles que encontram-se sob uma cegueira espiritual e seus corações são escuros também. E obviamente são contrários às obras da luz, como fruto do Espírito Santo, como fruto da luz que nós acabamos de dizer. E então, queridos, partindo para a conclusão, em certa ocasião, Jesus estava caminhando e ele viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, porque eles também viram e tomaram acesso à informação daquele homem era cego de nascença. Mestre, quem pecou? Este ou seus pais? Para que ele então nascesse cego. Jesus respondeu, nem ele nem seus pais. Foi para que se manifeste nele as obras de Deus. Jesus continua dizendo, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, ou seja, de Deus, enquanto estamos de dia, à luz. Porque quando a noite vier, ninguém poderá trabalhar. E enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Jesus dizendo isso aos discípulos, cuspiu na terra, fez um lodo com sua saliva, aplicou aos olhos daquele homem cego de nascença. E disse àquele homem, vai e lava-se no tanque de Siloé. Num ato de fé e de confiança, aquele homem foi, lavou-se e o milagre aconteceu. Voltou vendo, voltou enxergando. E o texto diz-nos que houve um alvoroço devido a esse milagre que Jesus fizera. O homem antes cego foi interrogado pelos vizinhos, pelos fariseus, seus pais foram interrogados pelos fariseus, o homem foi interrogado novamente pelos fariseus. Por quê? Porque eles estavam relutantes em aceitar a verdade daquele grande milagre. Eles não queriam acreditar que aquele homem fora curado. E em determinado momento os fariseus ficaram irados e, como resposta àquele homem que fora curado, o expulsaram da sinagoga. Jesus, nesse episódio, queridos, ele apresenta a sua divindade. Eu sou a luz do mundo. E só Deus poderia curar um cego de nascença, e Jesus curou, porque Ele é o próprio Deus. E esse cego aqui desse texto, querido, um texto que traz-nos diversas lições, mas vamos nos deter numa delas, na qual eu entendo como a maior delas. Aquele cego,
ele representava a humanidade toda mergulhada na mais terrível escuridão. Não é assim uma pessoa cega? Mergulhada na escuridão. E Jesus, sendo Deus, a luz do mundo, cura aquele homem. Então é Jesus que pode iluminar a todo homem que jaz na escuridão, jaz nas trevas. Essa história ilustra a cegueira espiritual da humanidade e a capacidade do poder de Jesus de abrir não somente os olhos físicos, mas também os olhos espirituais. A condição daquele homem curado demonstrou a identidade de Jesus como sendo a luz no mundo e que fez aquele homem ver novamente pelo poder de Deus. Aquele homem se tornou um recipiente da graça e um exemplo da obra transformadora dessa graça, do poder de Deus sobre sua vida. Sim, Jesus é a luz do mundo. Sem Jesus, o mundo está mergulhado em trevas. Sem Jesus prevalece a escuridão da ignorância espiritual. Sem Jesus as pessoas estão cegas e os cegos não sabem para onde vão. Sem Jesus as pessoas dentro dessa imensa escuridão estão perdidas. Sem Jesus as pessoas estão confusas. Sem Jesus as pessoas estão sem rumo. Somente Jesus traz a salvação neste mundo que jaz no maligno, neste mundo que é um império de trevas, neste mundo que escraviza. Aonde encontra-se as trevas da falsidade, Jesus apresenta a luz da verdade. Onde há as trevas da ignorância, Jesus traz a luz do conhecimento e da sabedoria. Onde há as trevas do pecado, Jesus traz a luz da santidade. Onde existe as trevas do sofrimento, Ele é a luz da alegria. Onde há as trevas da morte, Jesus é a luz da vida. Jesus é categórico ao afirmar que todos aqueles que o seguem não andarão nas trevas, pelo contrário, terão a luz da vida. Os cegos, aqueles que estão em escuridão, caminham sem rumo, perdidos, e certamente não conseguirão trilhar caminho algum, mas através da luz de Jesus, da luz da vida, poderão caminhar com Ele. A vida com Jesus, a luz do mundo, a luz que ilumina todo homem, é uma jornada nesta vida, na luz da verdade, na luz da santidade, na luz da mais completa felicidade. É como se nós disséssemos, e podemos dizer com convicção, que seguir a Jesus e andar na luz é caminharmos até o último dos nossos dias, é caminharmos para que depois nós entremos na glória. E se eu e você somos filhos da luz, vivamos como filhos da luz, andemos na luz do Senhor. Que glória Jesus ter nos curado da nossa cegueira espiritual. Quando nós fomos chamados por Jesus e Ele se fez luz em nossas vidas. O texto dessa cura, desse milagre, continua. E então Jesus revela-se ao cego. Quando Jesus ouviu que aquele cego havia sido expulso da sinagoga, Jesus encontrou-se com ele novamente e lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? E ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu creia nele? E Jesus então disse: já o tens visto. Sou eu que estou à sua frente e falo contigo. E então ele afirmou: eu creio, Senhor, e o adorou. Aquele homem mostrou a sua compreensão sobre Jesus. Ainda que o texto mostre-nos que foi de maneira crescente, porque no começo do texto, nos interrogatórios que aconteceram
E então perguntaram: quem foi este que fez isso com você? A um homem chamado Jesus. Depois, quando ainda indagaram mais uma vez, ele falou: é um profeta. E depois, mais uma vez, ele falou, quando disseram: olha, quem fez isso foi um pecador. Ele falou: eu tenho certeza que ele não é um pecador. E foi ele mesmo que operou um milagre em minha vida. Então aqui ele disse que Jesus não era um pecador, e sim uma pessoa que poderia fazer um milagre. E fez em sua vida. E aí continuou o texto dizendo que em seguida ele disse que Jesus era um homem de Deus. Para então chegar nesse ponto aqui, que aí então, por fim, ele creu em Jesus e o adorou. Podemos observar então que este homem, em escuridão, ao ser encontrado por Jesus, teve a sua vida transformada da escuridão para a luz, pelo poder daquele que é a luz do mundo e que ilumina todo pecador. E então, queridos, para finalizarmos, que o poder criador do nosso Deus, que através da palavra do seu poder, a terra estando ainda sem forma e vazia, lá em Gênesis, onde havia trevas sobre o abismo, e então disse Deus: haja luz, e houve luz, dissipando toda a escuridão e as trevas, trazendo ordem e discernimento. Que o mesmo Deus Criador, em Cristo, possa dizer a um coração que nesta noite aqui ainda não encontrou-se com a luz, com Cristo Jesus, assim como Paulo encontrou no caminho de Damasco, que ele possa dizer que haja luz no seu coração, e que no seu coração que se encontra na mais total escuridão, que Jesus irrompa no seu coração e lhe traga a luz da vida. Deus nos abençoe, queridos. Encerramos aqui neste momento, e eu gostaria de fazer uma oração. Ó Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra poderosa, pela tua palavra profunda, pela tua palavra, Senhor, a qual nós ouvimos nessa noite, trazida por ti, Senhor, até os nossos ouvidos, mas que penetre no mais profundo dos nossos corações. Ó Senhor, nós te louvamos e te agradecemos e te glorificamos, com grande alegria em nossos corações, porque um dia, ó Pai, nós pertencíamos a um reino de trevas, nós vivíamos nas trevas, aquele que reinava sobre nós, trazia sobre nós tal escravidão, a qual nós não podíamos, ó Pai, nem sequer lutar, mas Cristo Jesus venceu esse inimigo, ó Pai, e transportou-nos do império das trevas para o seu reino de luz. Que assim seja, ó Pai, nas nossas vidas, sejamos como os filhos da luz e andemos na luz, sejamos luz, ó Pai, em meio a uma geração pervertida e corrupta, em meio a um mundo que jaz nas trevas, tendo o príncipe desse século, o próprio diabo, ó Pai. E que sejamos também, Senhor, aqueles que, ao receberem a luz, irradia essa luz, ó Pai, diante da sociedade, diante do mundo e diante de outras pessoas, ó Pai, que ainda vivem na escuridão. No nome de Jesus é que oramos. Amém.